Irmãos, eu convido então a igreja a abrir a Bíblia aqui comigo, acompanhar aqui na projeção. O texto de Eclesiastes, nós temos meditado então neste maravilhoso livro, quando Salomão então escreve acerca da profundidade da vida, daquilo que realmente faz sentido. E no capítulo 6, Salomão, então, vai trazer a nós, é uma continuidade, na verdade, daquilo que ele havia falado no capítulo 5, sobre a questão da vida. E aqui, depois que ele visita alguns lugares e vai olhando, então, se a vida tem sentido ou não, agora o encontramos diante de algumas questões que fazem com que muitos possam dizer, olha, a vida não tem sentido algum. Então é disso que ele vai falar aqui no capítulo 6, e eu peço aos irmãos então que acompanhem a leitura, são poucos versículos, quando ele começa dizendo, há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade, grande e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas o que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar? Senhor, nós lemos a palavra do Senhor e nós realmente confessamos diante do Senhor que sem a sabedoria do alto, ela não passará de palavras, muitas vezes até belas, mas nós precisamos, Pai, do Teu Espírito para que aplique essas palavras aos nossos corações. E é isso que nós pedimos agora, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa aplicar este texto às nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é interessante que muitas vezes a gente tem expressões que nós usamos, as pessoas usam para falar de coisas fúteis, de coisas vãs. E Salomão tinha a forma dele falar sobre isso. Então ele fala que a vida é como uma bolha de sabão e correr atrás do vento. Mas há outras expressões que também definem a futilidade. Por exemplo, frases, olha, isso é tão inútil como regar um poste. Bom, é uma frase que fala de futilidade. Também é tão inútil quanto carregar água em uma peneira. Quer dizer, nós poderíamos aqui falar de várias expressões, alguns até brincam, né, com o outro, dizendo, olha, vá plantar batata com enxadão de borracha no asfalto, né? Olha, tem alguma coisa mais inútil do que isso? Então, nós temos várias formas aí de falar sobre a inutilidade da vida. E aqui, então, Salomão vai continuar, na verdade,
falando um pouquinho sobre isso, da vida como uma bolha de sabão, da vida como a vaidade de vaidades, correr atrás do vento. Então, ele vai falar, olha, tem momentos na vida da gente que as coisas parecem não ter sentido. E é interessante que uma das características, quando nós nos mudamos aqui para o Gama, é a planta da cidade, a forma da cidade. Então tem ruas, muitas ruas aqui que você entra e não tem saída. Você entra e tem que sair pelo mesmo lugar que entrou, não tem saída. E às vezes, então, a gente sente, em alguns momentos da nossa vida, que também nos sentimos desta forma, parece que nós não vemos saída, especialmente quando nós não alcançamos os nossos objetivos. A gente sonha, a gente planeja, a gente trabalha, e de repente aquilo não dá certo, desmorona tudo, e a gente fica, então, desgostoso, e parece que a vida não faz sentido. Ou quando a gente alcança o nosso objetivo, nós conseguimos, depois de muito trabalho, mas aquilo não te dá satisfação. Aquilo que você achou que iria experimentar, então, como satisfação, ficaríamos satisfeitos. Eu planejava, então, eu sonhei muitos anos em adquirir tal coisa, quando consegui aquilo não encheu o meu coração. E aí, então, nós nos sentimos também desta forma, parece que a vida não faz sentido. Várias pessoas na Bíblia desanimaram da vida. E algumas, inclusive, pediram a morte, e outras disseram que preferia nem ter nascido, quando se depararam, então, com situações da vida que as desanimaram, elas perderam o sentido, o objetivo. Nós nos lembramos lá, então, de Moisés. Moisés, então, fala para Deus, Senhor, olha, se fosse para isso, eu preferia morrer. Para ser desprezado deste jeito, eu preferia morrer. Ele pediu a morte, e a gente vê isso lá em Números, capítulo 11, quando Moisés fala sobre isso. Nós vemos Elias também, Jó, Jeremias, Jonas, nós temos uma lista, e até mesmo Paulo, em dado momento da sua vida, ele falou, olha, teve, numa época da minha vida, ele se lembrando, e disse, olha, eu desanimei da própria vida. Então, o que, na verdade, Salomão está falando é exatamente sobre isso. Parece que há momentos que a gente olha para as coisas, olha para a situação e não faz sentido. Não faz sentido a vida. Parece que nós esperávamos uma coisa, mas veio outra. E isso traz, então, desânimo para nós. Veja, por que não faz sentido? Então, o Salomão vai lembrar a gente aqui, né? Ele trata de algumas questões que ele chama, que nós podemos chamar, melhor dizendo, de mistérios da vida. Ele falou, olha, olhando isso, ele já havia visitado o palácio, ele já havia visitado, então, o templo, alguns lugares, observado tudo, e agora, então, ele vai dizer dos dilemas da vida, dos enigmas da vida, daquilo que nós olhamos e falamos, mas isso não consigo entender. Então, ele aqui nos versículos de 1 a 6, ele vai dizer, olha, às vezes Deus dá riqueza para alguém, Deus dá condição financeira para alguém, mas não deixa ele desfrutar disso. Não dá para entender. Então, por que Deus deu? Ele dá, mas ele não deixa a pessoa desfrutar disso. Então, Salomão trata deste enigma, desse mistério. Aqui nos versículos 7 e a 9, ele vai dizer, então, de pessoas que trabalham, têm a sua profissão, mas não encontram nisto satisfação. Deus dá a elas saúde para isto, disposição, mas elas não se satisfazem. E ele chama isso também de um grande enigma. E por fim, dos versículos 10 a 12, é um capítulo aqui curto, né? Ele vai dizer então que às vezes a gente se depara com algumas perguntas que Deus não dá resposta. Ele não responde. E ele fala então que isso se torna
sem sentido. E como, então, ele nos leva a entender essas coisas e a confiar em Deus. E eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, né, da primeira questão, no capítulo 6, os 6 primeiros versículos aqui, quando Salomão trata de riqueza sem poder desfrutar dela. Ele fala assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Que mal é este? Né? Então ele já começa a dizer, olha, isso é um mal, isso é um mistério, há um mal. E aí ele vai dizer no versículo 2, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e ele vai tratar disso, né? E nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas, aí ele coloca um mas aqui, Deus não lhe concede que disso coma. Ora, aqui então ele começa já a tratar dessa questão. Que tristeza. Você ver alguém então com todo o recurso, mas Deus não lhe deu a satisfação de desfrutar daquilo. Bom, por algum motivo, ele não pode desfrutar daquilo. Imagina, alguém então trabalhou, ajuntou dinheiro a vida toda, e agora, a exemplo lá de Lucas 12, né, essa pessoa diz, bom, agora eu vou desfrutar. Deus diz, não, eu não vou deixar você desfrutar da sua riqueza. Às vezes, por conta de um problema de saúde, de uma crise na família, seja o motivo, né, Deus vai colocar uma barreira. E Salomão, então, olha para isso e diz, olha, não faz sentido Deus ter dado, mas não permitir que aquela pessoa desfrute disso. Bom, Salomão já havia mencionado isso, né, no capítulo 5, versículo 19, quando a gente vê o texto dizendo assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção. Então, há alguns que Deus dá os bens e concede condições de desfrutar. Mas ele vai dizer que outros ele tira. E por quê? Porque ele dá a um e não a outro. Então, Salomão vai falar acerca disso, né? O que impede essa pessoa, então, de desfrutar da vida. A pessoa, no versículo 2, que Salomão descreve, é um homem aqui que não tem filhos, né? Ele vai dizer, ele não tem herdeiros, ele vai dizer assim, o homem é que Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade, grave aflição. Então, esse homem, pelo visto aqui, não tem herdeiro, não sabemos se era alguém que Salomão conhecia ou não, é uma história que ele havia observado ou não, mas aqui, então, ele fala sobre isso. E o que Salomão está nos dizendo? Bom, nos versículos 3 ao 6, Salomão está dando a nós aqui um recado muito claro. E eu creio que nós devemos levar isso em conta. Desfrute das bênçãos que Deus te deu, se Ele te deu condições dela desfrutar. É isso que ele está dizendo aqui. Se Deus te deu alguma coisa, não pense num amontoado de coisas. Mas pense, se Deus te deu alguma coisa, desfrute destas bênçãos, porque Deus está te dando o privilégio delas desfrutar. Então, muitas vezes, irmãos, a gente erra numa questão muito simples, a gente como crente. Às vezes a gente fica planejando viver. Muitas vezes o jovem pode pensar assim, bom, a minha vida vai começar depois que eu me casar, a minha vida vai começar depois que eu comprar o meu primeiro imóvel, a minha vida vai começar depois que eu me formar, ou tiver uma boa profissão, estiver ganhando bem. Olha, Salomão vai trabalhar isso aí, não é assim que funciona a vida. Você não pode planejar viver, você tem que viver agora. Você tem que entender que Deus te deu vida agora, é neste momento. Porque nós não sabemos do amanhã.
Ele não está dizendo para nós vivermos uma vida irresponsável. Ele está dizendo para nós observarmos as bênçãos que nós já temos disponíveis para nós. Quantos de nós, às vezes, deixamos a vida em suspense para uma ocasião melhor e não nos apercebemos que nós estamos, então, virando as costas para as bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Então, veja, os versículos 3 a 6, ele vai tratar aqui de um caso hipotético. No versículo 2, nós não sabemos se Salomão conhecia este homem, né, que Deus havia conferido riqueza, mas era um homem que não podia desfrutar dela, e quando não tinha nem herdeiro para comer dos seus bens. Nos versículos de 3 a 6, sem dúvida é um caso hipotético, não é algo real. Por que não é real? Primeiro, ele vai dizer de alguém que vive 2000 anos, né? Ninguém vive 2000 anos, nem aquela turma que viveu bastante lá em Gênesis alcançou essa idade. Ele vai dizer no versículo 6 assim: ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos. Bom, é um caso hipotético. Ele está dizendo, mesmo que essa pessoa vivesse 2000 anos, mas não tivesse, Deus não concedesse a ele oportunidade de desfrutar dos bens, não adiantaria nada. Um aborto seria mais feliz do que ele. Salomão está dizendo. Agora, no outro caso, ele está dizendo, mesmo que essa pessoa gerasse muitos filhos, ele vai dizer, então, aí no versículo 3, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos. Bom, sabemos que Roboão, filho de Salomão, teve 88 filhos. Então, ele teve 60 mulheres e 28 homens. Imagina o barulho, né, dessa casa, né? Imagina a disputa para arrumar cabelo, né? 60 mulheres. Mas é claro que Roboão era casado com 18 mulheres e tinha 60 concubinas. Tal pai, tal filho, né? Então, mas o texto está dizendo aqui de alguém que tivesse 100 filhos de uma só mulher. É um caso hipotético, isso não aconteceria. Ele está dizendo, este homem, se não recebesse de Deus a benevolência, não recebesse de Deus a bênção de desfrutar aquilo que Deus lhe deu, não adiantaria nada. Não adiantaria coisa alguma. Então, vemos aqui um homem com recursos abundantes, vemos aqui um homem com uma grande família. Isso são duas coisas que os israelitas apreciavam muito, que eram sinônimos da bênção de Deus. Você ter muitos recursos e ter uma grande família. Mas esse homem não podia desfrutar de coisa alguma. Por quê? O versículo 3 vai dizer, primeiro, porque a sua família não o amava. Você tem uma família grande, mas a sua família não te ama. A sua família, essa é a questão que Salomão levanta aqui, está esperando você morrer para pegar os seus bens, para ler logo o testamento. Está esperando, apenas esperando. Ele vai dizer assim no versículo 3, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar de bem, e além disso não tiver sepultura, essa questão de não ter sepultura é um termo bem característico da cultura hebraica. Olha, ele tem 100 filhos, mas ninguém o sepultou. Ele tem 100, mas ninguém foi no funeral dele. Então, ele claramente aqui, o que Salomão está dizendo para nós, é que ele não tem o amor da família. E que adianta isso? O que adianta ter muitos bens? O que adianta ter uma grande família, se Deus não o abençoou com a capacidade de desfrutar disso? O ponto de Salomão é, você acha que é pouco o que você tem hoje? Você acha que é pouco? Mas lembre-se, se Deus está te dando a oportunidade de aproveitar o pouco, você é um abençoado. Porque Salomão faz uma comparação aqui interessante, que ele vai dizer que um aborto, que não teve nada, até o nome dele é esquecido,
Os israelitas nem gostavam de dar nome ao natimorto, exatamente para não ter lembrança da tristeza dele ter nascido morto. Salomão vai dizer, ele é mais feliz do que este homem. Porque o Senhor, mesmo nesta situação, o abençoou mais. Na verdade, irmãos, esse homem rico, ao ponto de Salomão também, é que ele era pobre. Bom, e a gente pergunta, por que Deus permitiu que esse homem tivesse riqueza, uma grande família, se não era capaz de desfrutar tudo isso? E ao examinar a vida debaixo do sol, que é o que Salomão está fazendo aqui, ele não vê resposta para isso. Ele não vê motivo algum para isso. Assim, o que ele vai nos fazer entender é que a capacidade de desfrutar a vida vem de Deus. A capacidade de desfrutar a vida não é exterior. Não é o tanto de dinheiro que você tem, não é o tamanho da sua família, nem mesmo o número de amigos que você tem lá no Instagram, sei lá, em alguma rede social, nada disso. Nem as viagens que você faz, a condição para isso, mas a capacidade de desfrutar a vida é algo muito mais interior. Ela vem do coração. E aí, nós lembramos lá de Filipenses capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, falando acerca da vida, falando acerca da capacidade de se alegrar com as coisas. Em Filipenses a gente lembra que é a carta da alegria. Mas essa alegria não é circunstancial. Ela não é algo que você pode palpar ali, que você pode dizer, a sua alma, você tem garantia, nada disso. O que o apóstolo Paulo fala é algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Ele não precisa de nada exterior. Ele vai dizer em Filipenses 4:11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos falar juntos esse versículo? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode fazer desta frase de Paulo a sua declaração? Então veja, o que Paulo usa aqui é um termo interessante, com a palavra contente, né, traduzida aqui, ela transmite a ideia de completo. Completo. É como se a gente dissesse assim, eu aprendi a viver completo em toda e qualquer situação. Eu não preciso de algo exterior. E se Deus me dá algo exterior, e me dá a capacidade de desfrutar, eu estou contente. E se Ele me dê menos, mas me dá a capacidade de desfrutar, eu estou contente, porque eu estou completo em Deus. Então se trata de algo do coração. É o nosso coração. O homem de 2000 anos e o natimorto, colocado aqui por Salomão, acabaram no mesmo lugar. É a conclusão dele, a sepultura. Então, ele vai dizer, no versículo 6, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Então, tanto o natimorto, que ele vai falar aqui, o aborto, quanto o homem de 2000 anos, ele vai mais uma vez confrontar os seus ouvintes com a certeza da morte e a futilidade da vida sem Deus. A vida não tem sentido de fato se Deus não estiver nela. Bom, Salomão então, ele fala desse mistério da vida, mas também a partir do versículo 7 até o versículo 9, ele vai dizer de outra situação. Ele vai dizer do trabalhador agora que não encontra satisfação no seu trabalho. Veja aí, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Bom, Salomão falou do homem rico, agora trata do homem trabalhador. Vamos dizer, do homem pobre.
Tanto os ricos como os pobres têm algo em comum. Eles trabalham para sobreviver. De forma diferente, é claro. Mas eles precisam sobreviver. O rico usa os seus investimentos e o pobre usa os seus músculos para ganhar o pão. Ambos precisam comer. Mas todo esse trabalho, o texto nos diz que nenhum dos dois, e assim eles se encontram, tem o seu apetite plenamente satisfeito. O homem rico não consegue se satisfazer no que tem, e o pobre também não. Por quê? Porque Deus não deu nem a um nem a outro a capacidade de se satisfazer. E isso, para Salomão, ele nos traz, é um grande mistério. E a pergunta é, por que você e eu precisamos comer, tomar um café da manhã, comer um almoço e uma janta? Alguns fazem alguns lanchinhos no meio disso, né? Mas por que a gente precisa fazer isso? Não é só pelo o sabor da comida, mas é porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa se alimentar para viver mais tempo. E é isso que Salomão está questionando. Para que você quer viver mais tempo? E essa é uma boa pergunta. E talvez a gente precisa ser confrontado exatamente com isso. Para que você quer viver mais tempo? Para que você quer chegar na terceira idade, se você não está nela ainda? Ou se você já está nela, estender mais, né? Para quê? Com qualidade de vida e tudo mais. Então, Salomão vai dizer que isso não tem sentido se a vida não faz sentido. Se a vida não faz sentido, para que viver nela? E eu creio que alguns, então, confrontados com isso, né, como a gente viu lá no começo, alguns autores bíblicos até, em algum dado momento, eles questionaram a importância de viver exatamente porque eles não encontraram, naquele momento, sentido. Nós não podemos querer simplesmente, meus irmãos, acrescentar anos à nossa vida. O que Deus nos chama a fazer é acrescentar vida aos nossos anos. Então é viver. Não apenas viver muito, mas viver. É isto que nós vimos aqui. Quando a gente vê a questão da natureza, a primeira lei da natureza é a autopreservação. Então, por exemplo, você pega lá um rato medroso. Dizem que quando ele fica no canto lá, né, sem saída, ele se torna um leão. Por quê? Porque a primeira lei da natureza é a autopreservação. Então, na natureza toda, quando os animais são expostos a perigos, eles reagem. E por que eles reagem? Até uma galinha reage, né? Porque ela tem o instinto da autopreservação. E o ser humano também. Ele também tem essa lei. Mas o ser humano deveria entender, e a Bíblia estabelece isso, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos viver por algo mais elevado do que a autopreservação. Então, no final das contas, você come por causa da autopreservação. Você come para não morrer. É a autopreservação ali em jogo. Mas a Bíblia diz, olha, você precisa viver por algo mais elevado do que apenas preservar a sua vida. Porque senão você se igualaria aos animais. Então, quando a gente olha lá em João, eu peço que vocês quiserem abrir comigo, lá em João, capítulo 12, Jesus fala um pouquinho sobre isso, nos versículos 24 e 25, João, capítulo 12, versículos 24 e 25, Jesus diz assim, e aí nós precisamos viver por este ideal, não apenas pela autopreservação da vida, mas por um ideal muito mais elevado. Ele diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
E aí ele complementa no versículo 25 e quebra, então, o paradigma de vivermos apenas pela autopreservação. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, ou seja, a sua vida não é o mais importante. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, ainda em Marcos capítulo 8, me permita ainda ler esse texto, lá em Marcos capítulo 8, versículos 34 em diante, que Jesus ainda fala sobre esse assunto, e ele é importante para nós. Quando Jesus, Marcos 8, 34, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer um que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, o que o texto bíblico então está nos falando é que nós precisamos viver por um ideal mais elevado do que a autopreservação, como ele vai nos mostrar aqui nesse texto, apenas para satisfazer o seu próprio apetite. Então, a resposta de Salomão às duas perguntas do versículo 8 de Eclesiastes 6. Veja, tem duas perguntas aqui. A primeira: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Essa é a primeira pergunta. Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? E a resposta é: nenhuma. A resposta de Salomão para isso é: o sábio não tem vantagem alguma sobre o tolo, e o pobre não tem vantagem alguma de saber, então, andar aí no meio dos ricos, né? Ou seja, ele sabe se portar ali, ele sabe quem procurar para ganhar alguma coisa, ele é esperto, ele, como a gente diz, né, ele é aquela pessoa integrada ali, ela sabe fazer negócios. E Salomão diz: nenhuma vantagem. Aqui ele não está desprezando a sabedoria, aqui ele não está desprezando a capacidade do ser humano, mas ele está dizendo que essas coisas, elas não têm vantagem, porque se nós vivemos apenas para isto, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Acredito que, se não todos aqui, a grande maioria tem um celular aí. Espero que você não esteja usando ele nesse momento. Tá bom? Mas a grande maioria tem um celular. Você, claro, sabe melhor do que eu. A gente tem esse aparelhinho em mãos e a gente pode mandar uma mensagem instantânea a qualquer lugar do mundo nesse exato momento. Não faça isso, tá? Não é hora de usar celular agora, mas a gente sabe disso. Nós temos essa capacidade, mas a pergunta é: você pode mandar qualquer mensagem para qualquer lugar. Eu quero mandar lá para a China. Não tem problema. Instantaneamente, alguém que está lá receberá as suas palavras ou alguma imagem que você o enviou. Mas a pergunta que nós precisamos fazer: nós temos algo significativo a transmitir? Nós temos capacidade de fazer. Mas a questão é: nós temos algo significativo a dizer a essas pessoas? Sabemos hoje que o ser humano, então, não só mandou e recebeu mensagens da Lua, né, através de sondas e tudo mais, mas ele também já chegou ao planeta Marte, de lá, então, recebeu imagens e tudo mais, de forma maravilhosa. Nós podemos fazer isso, transmitir imagens, e já chegamos longe. Mas a questão
Meus irmãos, que essa capacidade também, nós vemos imagens, a televisão, a internet repleta de imagens de violência, de banalização e propagandas vulgares, banalização do sexo, de entretenimento ainda mais vulgar. Então, o que nós vemos aqui nesse texto é que, se você não tiver uma motivação maior para viver, você vai viver exatamente na vaidade deste mundo. Não vai ter sentido algum. É o que Salomão está dizendo, é vaidade de vaidade. Ele vai dizer para nós, no versículo 9, veja, melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O versículo 9 é a versão de Salomão do ditado que nós conhecemos. Melhor é um pássaro na mão. Vocês conhecem esse ditado? Melhor é um pássaro na mão do que dois voando. É o que Salomão está dizendo aqui no versículo 9. Ele vai dizer assim, olha, melhor é a vista dos olhos. Mas como assim? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso, o andar ocioso da cobiça. Ou seja, às vezes, nós não desfrutamos aquilo que está diante de nós. Voltando a falar em celular, mas poderia ser qualquer outra coisa, você não está satisfeito com aquilo que está diante dos seus olhos, você quer outro. Você quer um mais moderno. Você quer alguma coisa a mais. O problema não está no querer. O problema que Salomão está abordando aqui, olha, você despreza o que está à vista dos seus olhos e anda com o andar ocioso da cobiça. Esse é o problema. Aqui que mora o grande problema, então. Salomão está dizendo para a gente, é melhor ter pouca coisa e ter a bênção de desfrutá-la do que sonhar com muitas coisas e viver cobiçoso. Isso não é vida para o cristão. Não é para isso que nós fomos chamados para viver uma vida mais elevada. E não é elevada financeiramente. É elevada de um princípio de vida maior, que Jesus já nos explicou. Ele já nos falou acerca disto. Veja que Jesus, então, ele vai falar que a verdadeira satisfação, ela é decorrente de fazer a vontade de Deus de todo o coração. Lá em João, capítulo 4, versículo 34, a Bíblia diz assim para nós, o próprio Jesus falando, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Por certo, meus irmãos, nós podemos ter riqueza, a Bíblia não, Salomão está falando mal nem da riqueza e nem da pobreza. Não se trata disso. Nós podemos ter riqueza com alegria, Deus pode dar a riqueza e dar a alegria de desfrutá-la. Nós podemos ter trabalho, profissão, com satisfação, não tem problema algum dentro da vontade de Deus. Mas o que nós precisamos é aceitar todas as dádivas de Deus com gratidão, desfrutando dela à medida que Deus vai nos dando. Viver agora, não uma vida em suspense, mas uma vida agora. Se Deus te deu a oportunidade, faça isso. A gente lembra o Salmo 16, versículo 11, quando diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. É dessa forma que nós somos convidados, então, a viver. E por último, então, Salomão vai lidar com outro enigma da vida. Ele vai dizer primeiro, olha, há situações que Deus dá o recurso, mas não dá a satisfação para desfrutar dele.
seja família, seja dinheiro, Deus dá e não deixa você desfrutar dele. Há situações que Deus dá habilidade, trabalho, mas você não se satisfaz nele. Deus não deixa você se satisfazer nele. O trabalho não traz satisfação. E outra situação, que vai do versículo 10 até o 12, Salomão lida com outro enigma da vida, dizendo, há perguntas que Deus não dá respostas. Há perguntas que Deus não dá resposta. E aí, nós lidamos com isso. E ele vai dizer que esta é a característica de vivermos debaixo do sol. A realidade da queda. Há coisas que você nunca vai entender, porque Deus não vai permitir. E Salomão, então, diz que isso tem um potencial para desanimar aqueles que não confiam no Senhor. Veja, o rei, então, ele procurou ressaltar, né, que a felicidade não é resultado automático de uma vida boa, ou seja, aquilo que a gente vê muitas vezes é a pessoa dizer, bom, se eu conseguir uma boa aposentadoria, se eu conseguir tal, automaticamente vou ser feliz. Salomão diz, não é assim. Não é dessa forma que Deus lida conosco. A felicidade não vem automaticamente de você agora ter uma bela de uma profissão que você sempre sonhou. Salomão está dizendo que não é assim. Se nós nos dedicarmos a nossa vida a buscar a felicidade, a Bíblia então nos diz que nós vamos ser decepcionados, profundamente decepcionados. Mas se nós dedicarmos a nossa vida a fazer a vontade de Deus, Ele vai dizer que Ele dará a nós, então, a capacidade de desfrutar da sua destra de felicidade e alegria que está na sua destra. Mas ele não terminou. Aqui, então, ele fala que a vida é uma rua sem saída para mais um tipo de gente, aqueles que exigem respostas para todas as perguntas da vida. Você não vai ter. Salomão já logo rebate esse pensamento. Se você pensa que a vida vai te dar todas as respostas, não vai ter. Não terá. Então, Salomão não está questionando as perguntas sinceras, porque Eclesiastes é fruto disto, registro de investigação da vida e do sentido da vida, mas o que ele está dizendo, se você espera encontrar sentido na vida por respostas a perguntas, não virá. Não virá. Ela não funciona assim. Bom, aqui nós encontramos, então, Salomão mencionando 5 perguntas que são feitas frequentemente. A primeira está aqui no versículo 10, a primeira parte. O resumo dela é, o que será, será. O que será, será. Ele diz assim, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem. Bom, aqui é a primeira parte, é a primeira pergunta. Ele vai dizer, então, para que tomar uma decisão? Né? A questão é essa. Se o que é, já é, então, por que eu vou tomar algum tipo de decisão se tudo está predestinado a acontecer? Se Deus já determinou que tudo acontecesse, por que eu vou me preocupar com essa questão? É interessante, os israelitas, então, davam um nome para as coisas para determinar o seu caráter e declarar que aquilo era aquilo de fato. Então, veja, o texto diz assim, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, tudo Deus já estabeleceu. Quando se dá o nome, na mentalidade judaica, aquilo já está definido. Ele já tem um caráter. E aí ele vai dizer na segunda parte, aqui, do versículo 10, e sabe-se o que é o homem. Já está definido. O que é o homem
o que são as coisas, já está definido. A gente lembra que quando lá em Gênesis, né, dá o nome ao homem, né, Adão, diz que ele é do pó da terra. Então, o que Salomão está dizendo aqui, que a gente já sabe o nosso destino. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Ainda que a gente desse outra definição para as coisas, o que acontece muito hoje, né? As pessoas, então, tentam definir as coisas de outra forma. Não, eu não aceito. Eu não aceito que Deus estabelece tudo. Eu faço o meu destino, então eu darei nome a isto. E a gente vê isso acontecendo na nossa época, então, não só na nossa, em todas. Mas isso não vai mudar o que ela é. Isso vai fazer apenas que você viva na ilusão. Então, Salomão está dizendo, olha, essa pergunta da vida não vai ter uma resposta. Mas Deus nos convida a participar com Ele, a estar com Ele, a entender que Ele é verdadeiro. Veja que lá em João, capítulo 17, João vai dizer o seguinte, o texto de João. Também sabemos que o Filho de Deus... 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. João vai falar acerca de Jesus, dizendo assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí também cito João, capítulo 17, versículo 3, quando Jesus mesmo diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que Salomão está dizendo aqui, que esse tipo de pergunta não chegará a lugar nenhum. Porque nós temos que crer que o Senhor é o verdadeiro. Ele faz outra pergunta aqui, no versículo 10 ainda, na segunda parte, que poderia ser resumida da seguinte forma, por que discordar de Deus? Por que discordar de Deus? Afinal de contas, quem pode lutar contra Ele? Então ele vai dizer assim, e que não se pode contender com quem é mais forte do que Ele. Ao que parece, Salomão está dizendo para a gente, não vale a pena brigar com Deus, não vale a pena discutir com Deus, a vida é desta forma, e o melhor que temos é aceitá-la. Bom, isso poderia parecer bem negativo, mas o que Salomão está dizendo é o seguinte, que a melhor opção que nós temos, a mais sábia, é entender que a vontade de Deus não é um remédio amargo, mas uma comida saborosa. Então veja, eu vou discutir com Deus por que Ele fez assim, e às vezes a gente pode pensar, bom, eu não posso discutir com Ele, então eu tenho que aceitar como um remédio amargo a vontade dEle. Eu não queria, mas tenho que aceitar, afinal eu não posso brigar com Ele. Não, o que a Bíblia nos diz é, Deus, a vontade de Deus não é um remédio amargo. Lembra quando você era criança, que seu pai e sua mãe te davam um remédio lá que falava para você assim, é amargo, mas é bom. E você ficava pensando, como assim, né? Mal dá para tomar esse negócio, está dizendo que é bom. Então, às vezes a gente acha que a vontade de Deus para nós é dessa forma, e a Bíblia fala que não. Veja, eu quero mostrar para vocês o que Jesus vai nos falar acerca disso. Lá em João, capítulo 4, versículos 32 ao 34, Jesus não vê a vontade de Deus desta forma, como um remédio amargo, mas Jesus vê a vontade de Deus como um alimento que o sustentava e o saciava. E é dessa forma que nós precisamos ver a vontade de Deus. Então ele diz assim, a vontade... Deixa eu só abrir aqui,
João 4, não dá para ler se eu não abrir, né? João 4, versículos 32 ao 34, que diz assim: Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a vontade de Deus, segundo Jesus, é uma comida que o sustenta. É uma comida saborosa. A vontade de Deus também vem do coração de Deus para nós. Então, Salomão está dizendo para nós aqui, nessa pergunta, já Deus, quem vai ficar brigando com Deus? Ele faz o que Ele quer. Não é apenas uma aceitação como um remédio amargo, mas é um entendimento que esta, então, é uma saborosa comida. Entendemos, muitas vezes a gente pode pensar, mas eu não quero a vontade de Deus. E Deus pode dizer para a gente o seguinte: a minha vontade não está bom para você? Ela não está sendo uma comida saborosa para você? Tá bom, faça do seu jeito. Não foi isso que ele fez lá em Romanos, capítulo 1? E quando as pessoas disseram, bom, não está bom. Eu posso... O Senhor falou que é assim, é a sua vontade, que um homem se deite com uma mulher e uma mulher com um homem. Não, isso não está bom. Esta vontade de Deus não me serve. E mudaram a vontade de Deus. E Paulo fala sobre isso. E Deus diz, tá bom, façam do seu jeito e colham as consequências. E por 3 vezes, em Romanos trata disso, né, o capítulo 1, de alguém rejeitando deliberadamente a vontade de Deus, dizendo, nós faremos do nosso jeito, a nossa vontade. E por 3 vezes, no versículo 24 do capítulo 1 de Romanos, versículo 26 e do versículo 28, a sentença de Deus. Querem fazer do seu jeito? E Deus os entrega, para que eles sofram a penalidade das suas escolhas. Então, dessa forma, nós experimentamos maior liberdade quando nos entregamos com amor à vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é a melhor para nós. Bom, ele trata de outra pergunta no versículo 11, quando ele vai dizer o seguinte a nós, e eu quero aqui fazer uso de uma versão, a Almeida, século 21, que traz de forma mais ampla aqui a tradução desse texto. Aqui diz assim para nós, e certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Em outras traduções, traduz da seguinte forma, quanto mais palavras, mais ilusão. Quanto mais palavras, mais ilusão. A Almeida, século 21, então, traduz, no meu entendimento, uma tradução mais ampla aqui, que só aumentam a vaidade e que se aproveita isto ao homem. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, tem momentos da vida da gente que parece que quanto mais a gente discute um problema, menos a gente entende aquele problema. Então é isso que Salomão está dizendo. Quanto mais palavra, mais ilusão. Quanto mais palavras humanas você coloca numa situação, conhecimento humano, sabedoria humana, é disso que Salomão trata, menos então a gente entende aquilo. Nem sempre as palavras são esclarecedoras. Por isso, e muitas vezes ela pode até trazer confusão. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos da luz e da sabedoria que somente a palavra de Deus pode trazer. Não pense, muitas vezes a gente acha que os nossos problemas serão resolvidos, então,
por conta de alguma coisa humana. E o que Salomão está dizendo aqui para nós, que essa é a grande questão da vida, que tem situações que nem toda a sabedoria humana vai dar jeito. Nem todo conhecimento humano vai dar jeito. Então, ele vai dizer que não entender isso é vaidade. É vaidade de vaidade, como ele vai dizer ao homem, né? Que aproveita isso ao homem. No versículo 12, ele vai questionar, então, na primeira parte, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Então, aqui ele vai fazer essa pergunta, quem sabe o que é bom para você e para mim? E a resposta é muito óbvia. Deus. Deus sabe. Né? O sábio gasta tempo ouvindo o que Deus tem a dizer. O tolo gasta tempo com seus próprios pensamentos. Na segunda parte do versículo 12, então, ele vai dizer para nós assim, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ou seja, alguém conhece o futuro? Apesar de cartomantes aí, videntes, profetas e profetadas, dizendo do futuro, ninguém o conhece a não ser Deus. Então é inútil você ficar especulando. E veja que muito da nossa ansiedade vem exatamente disso. Fica especulando o que vai acontecer no futuro. Então Deus nos convida não a viver de forma displicente quanto ao amanhã, mas de forma confiante quanto ao hoje. Hoje, então, o Senhor nos convida para confiar nele. Deus não nos dá informações suficientes para você viver o amanhã. Suficiente. O que passa disso é curiosidade ociosa. O que você precisa conhecer do futuro, Deus já te falou. É suficiente. E você já confia. O que passar disso é curiosidade que não deveria estar na nossa pauta. Bom, dessa forma, meus irmãos, quando Salomão, então, vai dizer acerca da questão da vida, quando Salomão vai dizer que a vida por si só não pode trazer satisfação, porque ela está cercada de mistério, e Salomão, então, trata aqui de dois dos seus argumentos para a ideia que não vale a pena viver. Ele vai dizer no capítulo 3 ao capítulo 5 da monotonia da vida, e no capítulo 5 e o 6 da futilidade da vida. E ele descobriu que a existência debaixo do sol, ela pode ser monótona e vazia se você não confiar em Deus, se você não tiver Deus em sua vida. A vida é uma dádiva de Deus, e você pode desfrutá-la quando você confia nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus?